noite, irmãos. Queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês também que nos assistem pela internet, que essa seja uma noite especial para todos nós, reunidos aqui na casa de Deus. Quero convidar os irmãos para a leitura de João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. João 14, versículo de 1 ao 6. Quero convidar a igreja para se colocar em pé para a leitura do Evangelho. E vamos ler esse trecho da porção bíblica de forma alternada. Eu começo, os irmãos dão sequência. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você chegou hoje, nessa noite, aqui na casa do Senhor. Seu coração pode estar perturbado, mas a palavra de Deus nos diz nessa noite, para a gente não perturbar o nosso coração, para a gente confiar no Senhor. Dúvidas nos cercam todos os dias, principalmente nos dias atuais, e a certeza que nós temos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, que nessa noite o Senhor possa falar no seu coração de uma forma muito especial e atender a sua necessidade do seu coração, a lhe dar paz, a lhe dar tranquilidade, a lhe dar a certeza da sua presença, na certeza de que Ele vai fazer o melhor por nós e vai nos indicar o melhor do caminho. Vamos cantar o hino Firmeza na Fé, na certeza de quem é esse Senhor para nós, na certeza da nossa salvação e do sacrifício de Jesus por nós. Hino 93, vamos cantar Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Oremos. Deus de amor e de misericórdia, Deus que é o nosso caminho, a verdade e a vida, nós louvamos o Teu nome nessa noite,
pela oportunidade que nós temos de reunir como Teu povo, Deus, para adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome e agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós nos nossos dias. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de adorá-lo livremente. Obrigado pela oportunidade que nós temos dessa comunhão, Deus. E nós queremos pedir que nessa noite o Teu Santo Espírito esteja presente em nós e no meio de nós, agindo, Senhor, em nós, para que nós possamos perceber realmente a Tua presença, o Teu consolo, que a gente possa, Senhor, receber da Tua palavra nessa noite, para a nossa edificação, para o fortalecimento, Senhor, da nossa fé e da certeza, Deus, que nós podemos confiar em Ti e andar contigo, Senhor, todos os dias. Sê com cada irmão que está aqui, Deus. Tu sondas, Senhor, os nossos corações e sabe das nossas necessidades nessa noite. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes, de forma individual e também como igreja, Deus. Que nessa noite a gente possa receber, Senhor, do Teu trono direto para as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, nessa noite também dedicar as nossas vidas individualmente, a nossa vida, Senhor, como comunidade, nas Tuas mãos para continuar sendo instrumentos nas Tuas mãos para a propagação do Teu reino, Deus. Sê conosco nessa noite, que haja realmente um mover maravilhoso do Teu Santo Espírito no meio de nós. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus a todos vocês nessa noite em especial, amém? Vamos nos pôr em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, uma saudação. Como é bom estarmos juntos, como é bom adorarmos juntos. Seria terrível se nós estivéssemos aqui nessa noite sozinhos. Diga para a pessoa que está perto de você, que bom poder vê-lo com saúde e alegria na casa do Senhor. Deus te abençoe, pode sentar. Enquanto você se assenta, sábado que vem, às 19 horas, nós teremos uma programação especial, mas que começa às 17 com as diversas oficinas, com a presença de Nani Azevedo. Então acompanhe ali um pouquinho da música. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os... Sábado, dia 13, você é convidado, mas não basta chegar aqui e dizer eu vou participar. Você não conseguirá entrar. Você precisa ter um convite. Esse convite você troca por 1 quilo de alimento. Essa é a semana derradeira. O pessoal da Igreja Presbiteriana de Tarumã já ligou, já mandou informação, sabendo se tem mais ingresso para que eles possam também participar. Então, você que deseja estar com a gente nesse sábado, a partir das 5 nas oficinas, e às 19 horas aqui no pavilhão para o culto, você deve procurar um dos diáconos da igreja ou o presbítero Aristides. Aristides, fica em pé para a gente
presbítero Aristides, e apanhar o seu ingresso. Troque por 1 quilo de alimento e você pode levar quantos ingressos você quiser, desde que você contribua e distribua também para as pessoas que você conhece. É uma oportunidade única e imperdível. Também queremos lembrar os irmãos que nós já estamos com as inscrições do encontro de casais Kairos, já estão abertas as inscrições. O encontro de casais esse ano será novamente lá em Brusque, no Hotel Montes. O aviso está aí no boletim, mas você deixando para depois, duas coisas podem acontecer. Primeiro, não ter mais vaga. Você pode correr o risco, e o ano passado a gente chegou no limite dos 100 casais lá no hotel em Brusque. E segundo, você não terá a oportunidade de dividir isso em várias prestações. Então, você procurando agora o presbítero Nascimento, fica em pé, está lá no fundo o presbítero Nascimento, ele é o responsável pela inscrição dos casais. Nós vamos passar sexta noite, sábado o dia inteiro, domingo até após o almoço, no encontro de casais, e o preletor deste ano é o reverendo Samuel Vieira. Samuel Vieira é um amigo, tanto meu quanto do pastor Juarez, é um pregador brilhante, um homem antenado. 8 anos foi pastor em Boston, na igreja que é na frente de Harvard. O sujeito é fora do comum. E assim, se você não for, você vai perder. Vai perder muito, porque certamente há muita coisa boa para a gente absorver destes encontros. Então procure o presbítero Nascimento e faça já a sua inscrição. Nosso pastor efetivo, o reverendo Juarez, ele hoje, nessa hora, está em Guaratinguetá, participando das programações daquela igreja. Guaratinguetá, cerca de 150 quilômetros pela Dutra, depois de São Paulo. Então a viagem não é tão simples. Se a Dutra estiver congestionada, só com oração para chegar nessa cidade, tá certo? Então lembre-se de orar também pelo retorno do pastor Juarez. E um último aviso importante para as crianças. As crianças da nossa igreja estarão participando da programação Cunane Azevedo, no domingo às 11 horas da manhã, e no boletim você já pode ver na escala de pregadores, nós teremos a Cristina, nossa irmã, a professora da FATESU, como a preletora dessa ocasião. Nós teremos um culto conduzido todo pelas crianças. Então você que tem filho pequeno, você que tem criança, entre em contato com a tia Luciana. Cadê a tia Luciana? Sua vez de ficar em pé agora, tia. Vamos lá, tia Luciana, procure a tia Luciana, pergunte o que é que você pode fazer, trazer a sua criança, o horário do ensaio durante a semana, para que ela participe e não seja aí excluída tanto no sábado quanto no domingo dessas programações. Nós queremos conhecer os nossos visitantes, e você que nos visita pela primeira vez vai receber um kit dos diáconos da nossa igreja. Dentro desse kit tem uma ficha. Se você puder deixar essa ficha na saída, nós entraremos em contato com você, principalmente pelo e-mail e pelo telefone. Então, você que nos visita pela primeira vez, há alguém conosco hoje pela primeira vez? Aqui na frente um casal, pedi para ficar um pouquinho só em pé, por favor. Mais alguém lá atrás, no fundo, temos também um jovem, seja bem-vindo. A todos vocês a nossa saudação. Mais alguém conosco aqui no meu lado esquerdo, isso. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos, viu? Deus guarde e dirija a vida de cada um. Podeis sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ler o Salmo 139, alguns versículos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou na língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Neste salmo, Davi, o salmista, está meditando sobre o conhecimento completo que Deus tem do seu universo e o seu poder, que é sobre todas as coisas. Ele conhece o nosso íntimo. Ele nos sonda mais do que qualquer tomografia ou cintilografia ou ressonância magnética ou qualquer outra coisa que os cientistas possam ter inventado, porque ele conhece o nosso íntimo, não só físico, mas também espiritual. Ele conhece toda a nossa vida e não podemos fugir da sua presença, não podemos nos esconder. Mas isso não é mal, isto não é ruim, isto só é mal e desinteressante para quem está colocado contra a sua vontade, aquele que não quer obedecer a Deus, não quer receber e acolher o seu amor. Este não gosta de ser sondado, não gosta de ser examinado, mas nós queremos ser examinados por Deus. Nós queremos ser conhecidos por Deus. Nós queremos reconhecer que Ele nos conhece, que Ele domina todo o nosso ser, porque este é para nós maravilhoso demais, é sobremodo elevado. Não posso atingir, não posso compreender a extensão deste conhecimento. Por isso, vamos meditar nesses minutos de recolhimento espiritual sobre a nossa dependência de Deus, sobre o que nós podemos receber de Deus como bênção pelo seu conhecimento, seu amor em nossa vida, e também revelar a Ele a nossa intimidade, aquilo que nós não gostamos que seja conhecido pelos outros, revelar os nossos pensamentos, revelar os nossos desejos íntimos, para que Ele nos purifique, Ele nos modifique, Ele atinja o mais profundo do nosso ser, para colocar ali a sua mão, o seu conhecimento e a sua bênção. Vamos orar silenciosamente, depois oraremos de maneira audível. Ó Senhor, nosso querido Pai, nós estamos em Tua casa, mas em qualquer lugar que nós estivermos, o Teu conhecimento nos alcança e nós queremos Te agradecer, porque apesar de não merecermos qualquer coisa, de sermos muito pequenos, Tu nos consideras, Tu nos tratas como filhos, Tu nos amas
e manifestas este amor de muitas e muitas maneiras. E também, ó Deus, este amor nós sabemos que nos é manifestado de maneira completa e maravilhosa na Tua presença entre nós, quando vieste em Teu Filho Jesus Cristo para Te revelares a nós e para mostrares o quanto nos amas e quanto queres a nossa companhia. Nós Te agradecemos a vida de cada pessoa aqui presente. Nós Te agradecemos a vida de cada pessoa que também está tendo comunhão contigo, junto conosco, através da internet. Nós também Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias. Agradecemos tudo que Tens revelado na vida de cada um de nós. Sabemos que Teu conhecimento sobre nós é completo. Nós conhecemos sobre Ti apenas aquilo que Tu revelas na Tua palavra, mas aquilo que nós podemos conhecer já é maravilhoso para nós. E queremos, ó Deus, que também Tu manifestes o Teu conhecimento, abrindo o nosso entendimento para que reconheçamos o nosso pecado, a nossa imperfeição, a nossa impossibilidade de transformar realmente a nossa vida, a não ser pela Tua intervenção maravilhosa. É no conhecimento destas coisas que nós temos o conhecimento de como Tu nos amas e como Tu tratas o íntimo e o sentimento de cada um de nós. Estamos muitas vezes tomados pelas nossas aflições, pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, e Te pedimos que Tu transformes, ó Deus, o nosso íntimo, que Tu tomes a nossa vida de maneira integral, para que nós possamos sentir que Tu queres mudar, transformar, lavar o nosso interior, para que também tudo em nossa vida, interior e exterior, seja modificado e transformado para fazer a Tua vontade, e assim nós podemos ser realmente felizes. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos e Te pedimos que Tu nos perdoes, Tu nos abençoes, porque é com o Teu perdão e por Tua graça que nós podemos viver. E nós Te agradecemos, orando como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé agora para cantarmos hinos espirituais de louvor a Deus.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vai cantar, ela foi feita por alguém do grupo de jovens que não vem mais na igreja, e toda vez que eu canto ela, eu lembro de orar por essa pessoa e orar pelas pessoas que uma vez já sentiram o que essa letra diz, que é tão lindo, e hoje estão desviados, e eu acredito que o Senhor não desistiu dessas pessoas, que o nosso papel é orar, é ir atrás dessas pessoas. Então, durante essa música, a gente vai cantar ela 2 vezes inteira, então a primeira vez, pensa mesmo como essa letra é importante, como é lindo sentir isso do Senhor. E a segunda, pensa como tem gente que talvez você já viu e não vê mais aqui, e que você quer que sinta isso de novo, assim, quer que sinta essa alegria de estar perto do Senhor.
Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu clamarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar do melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixona te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Bem melhor. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar do melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixona te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixona te conhecer, tornou meu mundo bem
ser eternamente teu é provado melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Ainda em pé, irmãos, eu vou ler o trecho de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a gente acabou de cantar, né? Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo, me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Conhecer a Jesus torna o mundo da gente bem melhor, não é verdade? Eu acredito que ninguém que está hoje aqui tem dúvida a respeito disso. Com certeza o Senhor nos tirou de um lugar muito pior onde nós já estivemos e nos colocou e nos coloca a cada dia em lugares cada vez mais altos. O Senhor sempre nos dá o melhor e nem sempre a gente retribui da mesma maneira. Nem sempre a gente tira da nossa primícia para dar ao Senhor. E eu não digo só de salário, eu não digo só de recursos, mas muitas vezes a gente não tira o nosso melhor tempo, ou a gente se limita a dar só um pedacinho do nosso tempo, a dar só um pedaço do nosso talento, do nosso dom, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa família, e a gente sempre dá sobra. E sobra normalmente, nos dias de hoje, na nossa cidade, a gente dá para quem bate na nossa casa e pede um pedacinho de pão, se sobrou. A gente corre na cozinha, faz um prato, pega um pão, provavelmente um pão que já está dormido algumas noites, e dá para essa pessoa. Será que é isso que o Senhor tem merecido de nós? Será que é isso que você veio preparado nessa noite para deixar nas mãos do Senhor? Ou você trouxe o melhor? Você trouxe da sua primícia, daquilo primeiro que você recebeu do Senhor, para devolver para Ele? E eu quero aproveitar nesse momento de culto, de consagração individual, que mais do que as ofertas e os dízimos que a gente vai depositar nas salvas, como sinal da nossa fidelidade para o sustento da obra do Senhor, que você aproveite esse momento para dedicar a sua vida e o melhor que você tem para o Senhor. Se você sentir do Senhor e do Espírito de Deus falando ao teu coração de que a partir de hoje você precisa vir não só no culto da noite, mas vir no da manhã, se envolver com o ministério, ajudar de alguma forma, se dispor a trabalhar um pouco mais para o reino, deixe que o Senhor fale no seu coração e responda: sim, Senhor. Esse é o momento que eu vou dedicar esse tempo, eu vou dedicar o meu filho, que eu não tenho insistido de trazer para a igreja, ou um neto, ou um vizinho. Dedique esse tempo, dedique o seu melhor nesse instante ao Senhor. Enquanto os diáconos vão recolher as ofertas, a gente vai cantar o hino 114, assentados mesmos, e no final do hino eu convido as crianças para virem aqui, para a gente orar, para eles saírem com a missionária Luciana. Hino 114. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga,
bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se ainda tiver criança no auditório que ainda não veio aqui à frente, a gente convida para se achegar, para que a gente possa orar, agradecendo as ofertas, consagrando as ofertas e as vidas dessas crianças ao Senhor. Vamos orar? Deus, mais uma vez na Tua presença, nós queremos dedicar as nossas vidas no Teu altar, Deus. Nós queremos entregar nessa noite o melhor que nós temos, seja do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso caráter, das nossas famílias, do nosso trabalho, Deus, do nosso dom, do nosso talento, do nosso vestir, do nosso comer, do nosso sustento, Deus. Recebe nessa noite, Senhor, as nossas vidas, não aquilo que tem sobrado ou do tempo que nos tem sido demais, Deus, mas a gente quer dedicar aquilo primeiro que o Senhor tem nos dado para o Teu reino, para a construção do Teu reino. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de servir. Obrigado pela oportunidade que nós temos de, junto com o Senhor, construir o Teu reino. A gente reconhece o Teu poder, que o Senhor poderia fazer tudo, Senhor, sem a nossa participação, mas o Senhor nos dá o privilégio de participar dessa obra, de participar, Senhor, da Tua igreja, de participar da construção do Teu reino. Por isso nós queremos dedicar nesta noite todos os recursos financeiros que foram depositados pelo Teu povo nas salvas, Deus. Tu sabes o quanto é e Tu sabes, Senhor, para que serve. Por isso nós queremos te pedir que o Senhor esteja orientando a liderança dessa igreja na aplicação desses recursos. Que todos esses recursos, Senhor, sejam usados para a honra e glória do Teu nome, para a construção do Teu reino, para o socorro dos necessitados, para a propagação da Tua palavra, Deus. Não permita, Deus, que nenhum centavo do que o Teu povo ofereceu seja desviado da Tua vontade, Deus. E da mesma forma a gente dedica a vida dessas crianças nas Tuas mãos, Deus. Que o tempo que eles vão ter de receber a Tua palavra seja um tempo precioso para os seus corações e para as suas mentes. Esteja, Senhor, com a Luciana na ministração da Tua palavra, que eles possam, Senhor, realmente sair alimentados dessa noite aqui. E nós também, Senhor, como Teu povo, queremos ouvir, Senhor, da Tua boca por meio do Teu servo. Unge, Senhor, os lábios do reverendo Carlos, para que ele possa falar, Senhor, do Teu coração para o nosso coração, para que nós possamos ser edificados, Senhor, que a gente possa ser transformado e alimentado, Senhor, para que nesta semana a gente possa fazer a diferença no mundo. É o que nós pedimos e agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Para a nossa reflexão nessa noite, eu quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 16. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Facinho de encontrar o texto, é o primeiro livro da Bíblia, não dá nem como errar, hein? Gênesis 4, 1 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador.
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que é que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Nós vivemos num mundo que está doente, não há dúvida alguma de que o mundo que nós habitamos é um mundo enfermo. Tais enfermidades se manifestam em nosso dia a dia como enfermidades familiares crônicas, violência contra a esposa, espancamento de filhos, divórcios traumatizantes, como enfermidades sociais, como violências nas mais formas gerais, como enfermidades também psíquicas, relacionais e físicas. Entre as diversas enfermidades do momento, temos a depressão, a ansiedade e a AIDS. Essa última, na verdade, é uma enfermidade que se revela como uma síndrome da imunodeficiência adquirida. A pessoa perde a capacidade de reagir de maneira orgânica e imunológica a qualquer situação de agressão ao seu próprio organismo. E assim, essa pessoa pode morrer de uma gripe banal que se complica, se torna uma pneumonia e assim por diante. Porém, a pergunta que se faz nesse momento é: o que é uma síndrome? Aí na tela você já tem uma das respostas. A palavra síndrome é derivada do grego síndromé, reunião, concurso, que na medicina traduz-se por um estado mórbido, enfermo, doente, relativo à doença, caracterizando-se por um aglomerado de sintomas e sinais clínicos, podendo resultar de mais de uma causa. Por que é que nós estamos trazendo isso já na abertura da nossa reflexão? Por que é que afirmamos isso de maneira inicial? Porque o livro do Gênesis, nós encontramos uma informação de uma síndrome terrível que acometeu um lar, acometeu a vida de pessoas, destruindo-as quase por completo. É a chamada síndrome de Caim. Nosso texto nessa noite, nós vemos 2 pessoas, filhas de um mesmo casal, irmãos de sangue, criados debaixo dos mesmos princípios semelhantes, com um drama terrível a envolvê-los. Eles se tornam protagonistas de uma tragédia familiar inenarrável. Seus nomes, Caim e Abel. A grande pergunta do texto é: quem poderia imaginar que o mais velho seria o assassino do mais novo?
Quem é que poderia imaginar que aquele filho primogênito, que quando nasceu, inspirou a sua mãe a colocar um nome e também um gesto de louvor, dizendo: recebi este menino com o auxílio do Senhor? Quem é que poderia imaginar que anos depois, este menino seria o assassino do seu próprio irmão? Ao olharmos este quadro familiar, penso que algumas perguntas sobram na nossa mente. Primeiro, por que em algumas famílias, filhos ensinados com o mesmo carinho, modelo positivo de vida, dedicação altruísta, deslevo, formação intelectual excepcional, forjados em meio a exemplos espirituais de vidas dedicadas e consagradas a Deus, por que em algumas famílias tais filhos se tornam pessoas frias, distantes de Deus, divorciadas daquilo que é digno de boa fama, nobre, correto, puro e amável? Porque em algumas famílias, alguns filhos, criados debaixo de todo esse mesmo sistema, seguem por servirem a Deus de todo o coração, enquanto outros filhos, também criados no mesmo sistema, com os mesmos valores, denunciam até com seus olhares que vivem completamente distantes da realidade na qual foram orientados. Porque em algumas famílias, um filho é o orgulho do pai, e o outro é o motivo da insônia da mãe. Um torna-se cristão dedicado e o outro ateu, frio, escarnecedor. Um é apreciado por todos, por sua dedicação, o outro criticado por sua indolência. A bondade é a definição de um, enquanto o egoísmo é a marca característica do outro. Uma mãe que há anos vive uma realidade muito semelhante a essa, certa vez abriu o coração, em uma carta disse o seguinte: sempre criamos com o mesmo amor e dedicação. A atenção, a nosso ver, foi a mesma. Em nosso amor, até que nos provem ao contrário, nada foi de diferente. Nunca houve uma ruptura entre nós, nenhum conflito significativo, mas começamos a perceber que algo dentro do nosso filho começou a mudar. Pouco a pouco notamos que ele tinha uma tendência de desejar tudo, menos o que lhe estávamos ensinando como conceito de vida. Progressivamente foi aparecendo uma preferência por aquilo que era o avesso do que a nossa fé e a nossa prática ensinavam. Foi assim com Caim e com Abel. Mesma família, mesma devoção, mesma educação, no mesmo lar, com o mesmo carinho, as mesmas oportunidades, todavia, duas pessoas que se tornaram absolutamente, completamente diferentes. Como é possível dois irmãos educados nas mesmas circunstâncias optarem por caminhos tão diferentes? Eu estudei em Campinas, no seminário, nos anos de 86 a 89, e nessa ocasião eu conheci entre os alunos, dois meninos gêmeos, dois alunos que eram gêmeos, filhos de um pastor, gêmeos, mas ninguém dizia que eles eram gêmeos. Um era branco, alvo mais que a neve, e o outro era moreno, bem diferente, e ambos estavam no seminário. Um deles eu apenas conheci por 3 meses. Muito tempo depois, viria a se tornar minha ovelha numa outra cidade. Mas 2 irmãos gêmeos, filhos de um pastor, criados dentro da igreja. Hoje, um deles é pastor, moço dedicado, consagrado a Deus. O outro é ateu, darwinista até o pescoço, defensor de movimentos de minoria, os mais terríveis, apronta confusão após outra. E a pergunta que a gente faz quando vê este quadro diante dos nossos olhos é: por que é que os dois, sendo gêmeos, foram criados com os mesmos valores, debaixo dos mesmos princípios, passaram pelo mesmo seminário? Um hoje é temente a Deus e o outro é debochado de Deus. A grande indagação é como lidar
com essa realidade. Essa realidade é apelidada no texto bíblico de Gênesis capítulo 4 como síndrome de Caim. Como lidar com a síndrome de Caim, que bagunçou com toda uma existência, promoveu tamanha desordem que atraiu até mesmo a maldição de Deus? Como lidar com isso? Como identificar essa síndrome em nossos lares? A temática de hoje, tratando a síndrome de Caim, ela pode ser vista também num filme. Tem um filme muito interessante sobre essa temática e também tem um livro que está à disposição dos irmãos em qualquer livraria cristã do nosso país. Mas eu gostaria de trazer isso ao nosso texto e abordarmos essa questão da seguinte maneira. Primeiro, o valor da atitude. O significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim em nossa atitude em relação a elas. A primeira questão, quando nós estudamos a síndrome de Caim, é percebermos o valor da atitude. O grande problema manifesto no texto está exatamente na postura, na atitude de Caim para com as coisas de Deus. Deus diz para Caim: se procederes bem, se tiveres uma atitude correta, serás aceito. O problema é qual é a atitude que move os nossos corações no dia a dia da vida. Como é que nós nos vemos diante das mais diversas circunstâncias? Antônio de Saint-Exupéry diz o seguinte: o significado das coisas não está nas coisas em si, mas sim em nossa atitude em relação a elas. A atitude pode determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Quando mantemos uma atitude certa em nosso coração, não importa o que aconteça conosco, não importa o que a vida, ou as circunstâncias, ou as pessoas nos reservem, sempre podemos escolher a atitude que tomaremos em relação à vida. Uma atitude certa pode significar uma grande vitória na história de uma pessoa. O grande problema do texto de Caim e de Abel diante de Deus está relacionado com atitude. Veja o que o Senhor diz a Caim em Gênesis 4, verso 7 da sua Bíblia: se procederes bem, serás aceito. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, o pecado está na tua porta. Toda a crise se manifestou a partir de atitudes inadequadas de Caim. Preste atenção nas atitudes das pessoas ao seu redor, e você vai descobrir muito mais a respeito delas do que propriamente as suas falas possam ser interpretadas. Manter uma boa atitude capacita-nos a fazer uma abordagem correta em relação à vida. John Maxwell, um líder cristão que ministra palestras para a liderança no mundo inteiro, ele diz o seguinte: a atitude é o homem de vanguarda que está dentro de nós. Suas raízes ficam no interior, mas o seu fruto é exterior. É a nossa melhor amiga, mas é a nossa pior inimiga. É mais honesta e consistente que as nossas próprias palavras. É algo que aproxima as pessoas de nós ou que as repele. Nunca está satisfeita até que possa se expressar. É a biblioteca do nosso passado, é a porta do nosso presente, é o profeta do nosso futuro. Atitude é a revelação também da nossa fé interior. É a parte visível dos sistemas de crença que trazemos na nossa vida. Isso porque o que acontece em nós determina como agimos. E como agimos revela quem nós somos. Isso porque a nossa atitude não é baseada nas circunstâncias. Não podemos controlar o que os outros venham a fazer a nós. Ninguém pode controlar as circunstâncias ao redor do seu ser 24 horas por dia. Mas se não controlamos o que nos acontece no dia a dia, somos totalmente responsáveis por nossas reações àquilo que nos aconteceu. Segundo, nossa vida e nossas atitudes não podem ser determinadas pela nossa formação. O que passou, passou. O passado já passou e está fora do seu controle.
Você não consegue mudar o seu passado. Se foi bem, se foi bom, se foi ruim, se foi péssimo, o seu passado é uma linha que está escrita. O máximo que você pode fazer é trabalhar o seu presente para mudar o seu futuro. Por não permitir que ele controle a sua vida e atrapalhe aquilo que você vai galgar, o passado precisa ser enfrentado com atitude positiva. Também uma outra realidade, a atitude não vem das nossas limitações. Todas as pessoas enfrentam algum tipo de limitação na sua vida. Todas. Certa vez uma pessoa estava numa roda de amigos num casamento, e eram empresários bem-sucedidos, homens de negócio que estavam vivendo momentos de vento em polpa. E ali naquela mesa, num casamento, eles estavam todos sentados juntos com as suas esposas, estavam conversando, e entre esses havia uma pessoa que não estava vivendo um momento positivamente, economicamente favorável. Estava passando dias de adversidade e nem queria ir ao casamento porque encontraria com os amigos e todos eles vivendo momentos felizes e portentosos na área econômica. Então ele estava assim até bastante contrariado, mas ele foi ali, sentou na mesa com todo mundo na hora do jantar do casamento, e a conversa de um era esse ano nós mal chegamos na metade do ano e eu já visitei 3 continentes, já fui à Austrália, já fui à Ásia, já fui à África, viagens de negócio, viagens de caçada, e contando aquilo com a boca cheia. E o outro logo depois disse assim: olha, passei 1 mês no começo do ano com as minhas crianças lá na Disney, e nós passeamos e gastamos muito dinheiro, fizemos compra em shopping, foi isso e foi aquilo. E aí um comenta, o outro comenta, e aquele sujeito foi ficando assim, engasgado, agoniado, né? Porque ele se sentiu assim, limitado, ele se sentiu inferiorizado, ele se sentiu diante da sua limitação. E aí alguém perguntou: e você, fulano, o que é que tem feito da vida? E ele começou a ficar assim meio desconcertado, e a esposa o cutucou, fala o que você tem feito na vida. Ele disse assim: a vida para mim está sendo bastante difícil. Esse ano não está sendo um ano como foram os outros anos. Está sendo um ano difícil. Mas nessa dificuldade eu tenho aproveitado de uma outra maneira. Toda semana eu vou ao cinema com a minha esposa. Depois a gente sai para comer alguma coisa, e à noite a gente tem um momento maravilhoso. Toda semana a gente tem cuidado disso. Uma vez por semana eu tenho ido ao parque com as crianças, andar de bicicleta, empinar pipa e jogar bola. E aí ele foi contando o dia a dia da sua vida familiar, retrabalhada. E aí um disse assim: você me dá licença que eu vou pegar um pouco de salada. E o outro disse assim: você me dá licença que eu vou buscar uma taça de vinho. E um por um foi se ausentando. Porque nem todo mundo tem tudo. Alguns às vezes têm dinheiro, mas tem uma crise conjugal inenarrável. Outros às vezes têm uma família maravilhosa, mas tem um problema numa outra área. As limitações não podem nos fazer guiar as nossas atitudes. Por fim, a quarta realidade que esse texto nos apresenta de maneira inicial é: a atitude não pode ser inspirada naquilo que as outras pessoas nos desejam. Os ferimentos que outros lhe causaram podem ser tratados e curados, mas isso só pode acontecer se você quiser. Isso só depende de você. Se você não desejar buscar este tratamento, essa cura jamais acontecerá. Deixa eu contar uma coisinha para você sobre o valor da atitude. É uma passagem interessante sobre um pianista famoso do século XIX. E eu li que uma mãe, desejando encorajar e dedicar o seu filho no progresso do piano, levou aquele garotinho a um concerto de Paderewski, famoso compositor e pianista polonês do século XIX. Assim que escolheram um lugar para sentar-se, a mãe viu uma amiga da antiguidade. E lá na plateia foi ela, deixou o seu lugar e foi saudar a sua antiga companheira, a sua amiga. Foi cumprimentá-la.
Tendo a oportunidade de explorar as maravilhas do teatro, o menino que havia ficado sozinho levantou-se do banco e saiu para um canto e para o outro e começou a conhecer o teatro, enquanto a sua mãe dedicava-se ali a conversar com a sua amiga antes do concerto iniciar. E as luzes então do teatro começaram a apagar, dando sinais de que o concerto estava prestes a iniciar. A mãe volta para o seu lugar e descobre que o menino não estava ali. Cadê o menino? O menino tinha caminhado pelo teatro e havia encontrado uma porta onde estava escrita proibida a entrada, e ele não se fez de rogado, e ele entrou ali por dentro. As luzes então focalizaram um piano de qualidade, um piano, deixa eu escolher aqui o nome, Steinway, e no centro do palco aquele piano enorme, e as cortinas começaram a abrir, e a mãe ficou num estado de terror, quando viu que o seu menino estava sentado no piano, estava catando as notas de uma singela canção, e ele estava ali mexendo, cai, balão, diante do olhar todinho da plateia, e ela então gelou na alma o que isso poderia acontecer. Naquele instante entra o famoso pianista para dar o seu concerto. E a hora que ele olha, estava lá o menino sentado no seu piano, alheio a tudo, catando as notas, cai, balão. Ele então se aproxima do menino e diz no seu ouvido: não pare de tocar, não pare de tocar. E o menino, assustado com a presença do pianista famoso, continua catando as notas. E ele então senta-se ao lado do banco do menino e começa com a outra mão a preencher as notas que faltavam, e aí com a outra mão a fazer a melodia, e de repente a multidão em pé começa a aplaudir aquele momento sui generis, aonde um famoso pianista, surpreendido por uma situação com um garotinho, não permitiu que uma atitude errada viesse estragar toda aquela noite. Juntos, o velho mestre e o jovem noviço transformaram uma situação embaraçosa em uma experiência maravilhosamente criativa. Paderewski, o velho mestre de piano, sabia que ninguém podia roubar sua capacidade de escolher como reagir aos acontecimentos que lhe acometiam. Primeira coisa desse texto: olhe as suas atitudes. Meu culto não está sendo interessante porque o ambiente daquela igreja não me inspira. Não me consagro ao dízimo porque, afinal de contas, eu estou passando uma situação de dificuldade financeira em casa. Não participo de ministério nenhum da igreja porque, afinal de contas, eu não conheço ninguém daquela comunidade. Quantas vezes nós estamos estribados em atitudes inadequadas para justificar as nossas não verdadeiras ações? Caim trouxe diante de Deus uma oferta, a semelhança de Abel. O Senhor disse: Caim, se procederes bem, se a sua atitude for correta, você vai ser aceito. Veja o valor de uma atitude correta, quer seja em qualquer instância da sua caminhada. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Pode virar para a gente a tela. As atitudes presentes na síndrome de Caim. Se uma atitude correta faz toda a diferença, quais foram as atitudes que cognominaram essa síndrome? Quais foram as atitudes que mapearam este quadro enfermo de um adorador diante do Senhor? No livro de Provérbios nós lemos: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração maligno. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração maligno.
A pessoa envolvida na síndrome de Caim, ela revela algumas atitudes que são bastante marcantes. Vamos a algumas delas. Primeiro, incapacidade de assumir responsabilidades. Ao invés de reconhecer o seu erro e ofertar ao Senhor, Caim irrita-se contra o seu irmão, rebela-se em seu coração e, em vez de agir para consertar o erro, ele apenas reage negativamente àquilo que estava mais perto de si, que era a presença do seu irmão. Quem ofertou errado foi Caim. O que é que Abel tinha a ver com essa situação? Absolutamente nada. Abel estava fazendo o seu culto, realizando a sua oferta, Abel estava cuidando da sua vida, mas Caim joga a responsabilidade de todo o seu infortúnio, de todo o seu insucesso para Caim. A primeira característica, a primeira atitude da síndrome é a incapacidade de assumir responsabilidades. Sempre alguém vai ser o culpado pelo prejuízo e pelo insucesso na sua caminhada. Segundo, a vida torna-se também uma competição. Caim, ao invés de ficar feliz pelo sucesso do seu irmão, ele se ira. A Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, ele passou a viver irado porque Abel estava dando certo, irado porque Abel era o homem do sucesso. Mas o que isso tinha a ver? Eles eram irmãos, eles estavam juntos, eram uma família, um podia ajudar o outro, um podia inspirar o outro, podia, se não houvesse a percepção de uma competição, de um ser melhor do que o outro. O culto como uma prova faz com que o irmão se torne alguém que necessite ser vencido, derrotado ou destruído. E aí a vida passa a ser vivida dentro da perspectiva de uma competição, de uma batalha ou de uma luta. Valorização exagerada de si mesmo é a terceira característica da síndrome, a atitude característica da síndrome. O orgulho impediu Caim de tentar voltar novamente à presença de Deus. Deus não rejeitou completamente Caim, daqui a pouco a gente vai ver isso. Deus teve uma rejeição inicial com a sua oferta, não teve com a de Abel. O que é que Caim poderia ter feito? Aonde eu errei, vou mudar minha atitude. Aliás, fora isso que Deus disse para Caim: se tu procederes corretamente, serás aceito. Vá voltar à presença de Deus da maneira como convém. Mas o orgulho não permite. O orgulho faz com que ele se esbarre nessa situação. A palavra de Deus nos adverte que o orgulho precede a queda. Se o orgulho precede a queda, a vergonha é que nos impede muitas vezes de levantar da mesma. Quarta caracterização dessa crise, quarta atitude é a rejeição. Diante da oferta que provinha de um mau coração, Deus a rejeita. Deus diz: não aceito. Deus não é político que tem uma cara na frente e outra atrás. Deus, o que tem que falar, Ele vai falar na sua frente, porque Ele vai sustentar a palavra da sua verdade. Abel trouxe uma oferta ao Senhor e veio de um coração tomado de gratidão, cheio de alegria, consagrando as primícias ao Senhor, e Deus vê primeiro Abel e depois a sua oferta. Dá uma olhada na sua Bíblia, versículo de número 4, 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agora veja no texto bíblico: agradou-se o Senhor de... O que é que está escrito aí? Abel. E depois da sua oferta. Primeiro do ofertante, depois da oferta. O texto continua: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. As duas expressões bíblicas, tanto de agrado quanto de rejeição, apontam primeiro a motivação do coração, para depois a oferta. Caim não soube separar a rejeição dos seus atos da rejeição da sua pessoa.
E não percebeu que o que Deus procurava não era o seu sacrifício, mas era o seu coração. Não são os sacrifícios que agradam a Deus, mas um coração quebrantado, diz a palavra. Deus aceitava Caim como pessoa, tal ponto que Deus procurou Caim para conversar com Caim, para conciliar Caim, para dizer para Caim: meu querido, você não foi aceito naquela ocasião, porque a atitude do seu coração era inconveniente. Mude de atitude, será aceito se você proceder corretamente. Mas isso não aconteceu. Caim sentiu-se rejeitado como pessoa. A quinta característica da atitude da síndrome é a tentativa de esconder o pecado. Ele não deixa a alerta da voz de Deus ao seu coração. O pecado jaz à sua porta, a ti cumpre dominá-lo. Mas ele não dá ouvidos a Deus, e ele passa então a viver de maneira orgulhosa, não permitindo que a palavra penetrasse no seu coração. Ele prefere esconder o pecado, fundamentando a sua vida numa mentira. Ele mata o seu irmão e imagina que poderia cobertar essa situação. Deus indaga: onde está Abel, seu irmão? E ele mente para Deus: sei lá. Acaso sou eu tutor da vida do meu irmão? Quantas vezes as nossas vidas estão estagnadas, estratificadas, paradas, por conta da incapacidade de assumirmos responsabilidades diante dos nossos erros, por causa da vida de competição, por causa de uma valorização exagerada de si mesmo, por causa da rejeição e por causa da tentativa de esconder o pecado. Por fim, para nós terminarmos, há uma terceira e última lição importante nessa passagem. Pode virar a tela para a gente. Qual é o segredo da tratativa, da atitude da síndrome? A tratativa da síndrome passa por uma tratativa do coração. O segredo da atitude está na motivação correta, mas uma motivação correta que venha do coração. A verdade é que a atitude que vem do coração determina o alcance que teremos na vida. As pessoas que nutrem atitudes inadequadas no coração normalmente apontam outros fatores ou pessoas como sendo causadores dos seus fracassos, quer pessoais, quer profissionais, quer familiares, quer ministeriais. Uma vida de insucesso, seja na área espiritual, emocional, física, começa com o envenenamento da atitude do coração. Foi a falta de uma atitude coerente com os propósitos de Deus que levou Caim à sua ruína. Sua atitude era divorciada de Deus, por essa razão a sua oferta não foi aceita. A aceitação de Abel por Deus não estava relacionada à qualidade da sua oferta, à simpatia deste ou pela bela aparência do garoto. Não era uma questão de empatia pela personalidade ou mesmo de preferências, mas uma atitude que vinha do coração. O problema não estava com a oferta, mas com a atitude que emana de um coração do ofertante. Primeiro, Deus olhou o coração. Depois, Deus olhou a oferta. O livro de Provérbios é rico em sabedoria e em conselhos de vida. O sábio, em suas meditações, declara, entre tantas coisas, uma em especial. O sábio, ao escrever Provérbios, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, riquezas, bens, conhecimento, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus vai um pouquinho mais além. Jesus é mais contundente quando fala disso. Ele diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Os fariseus, nos dias de Jesus, vieram questionar-lhe por que é que os discípulos não lavavam as mãos, se isso não contaminava o homem. E Jesus diz assim: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do coração. É do coração que procedem os adultérios, os assassinatos, os roubos, toda sorte de coisas ruins.
Mais do que isso, pensando nessa direção, é que Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deixa eu terminar a nossa reflexão. Como é que vai o seu coração? Você já passou no cardiologista nesses últimos dias? Neste último ano? Bom passar. Vamos passar de vez em quando para fazer um check-up do coração, órgão físico. Mas a minha pergunta não é médica, é espiritual. Quais são as motivações do seu coração? Como é que está a semente do seu coração? Você tem passado por uma inspeção, como tem batido o seu coração, como tem pulsado o seu coração, o estado em que se encontra o seu coração certamente afetará toda a tua dinâmica de vida, porque é do coração que emanam as atitudes. Eu queria te convidar a um momento de oração. Eu tenho me pegado ultimamente com alguns problemas de questionamento. Os anos vão passando e a gente vai, de repente, se acostumando com algumas práticas. Todo primeiro domingo do mês a gente tem culto com Santa Ceia. Se a gente mudar o culto para o segundo domingo, a turma que está acostumada com o primeiro domingo, a Santa Ceia, vai ficar emburrado. Mas há um outro problema nisso. O problema da mecanicidade naquilo que a gente está fazendo. De estarmos reunidos na presença de Deus mecanicamente, e de ofertarmos a Deus aquilo que Caim ofertou, uma oferta qualquer ao Senhor. Jesus alerta quanto a isso, lá no Sermão da Montanha, quando ele fala de oração, ele diz assim: as pessoas acham que pelo seu muito repetir, vão ser ouvidas. Não é um mecanismo de repetição que vai fazer com que Deus nos atenda, mas é a motivação do seu coração. Você está preparado nessa noite para sentar em torno dessa mesa? Você fez uma reflexão sobre a sua vida, sobre santidade para sentar e comer do pão e beber do cálice? Você tem perguntado ao seu coração se os seus relacionamentos interpessoais estão sendo graçados com perdão? Porque isso simboliza perdão, isso simboliza santidade e transformação, mas nós comemos a ceia, bebemos do cálice e continuamos da mesma forma, intocáveis na nossa essência. A pergunta é: será que isso não é uma atitude conveniente com a síndrome de Caim? A síndrome que nós usamos de caracterização na abertura do nosso culto, a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, ela mata. Essa de Caim matou Abel e trouxe maldição sobre a vida dele. Quero convidar você a pensar se você, querido, que está aqui nessa noite, tem trabalhado uma atitude correta no seu coração. Eu quero lembrá-lo que muitas vezes 2 filhos são criados da mesma maneira, Abel e Caim. Por que é que eles caminham por caminhos tão distintos? Porque o coração começa a acolher atitudes inadequadas. O nosso coração é uma estufa. As sementes são as ideias. E quando essas sementes caem na estufa, elas germinam rapidamente. Se são sementes corretas, produzirão bons frutos. Se são inadequadas, como lemos na liturgia hoje de manhã, se a luz que há em ti é treva, que grande treva será? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Enquanto nós estaremos orando, eu quero convidar os presbíteros da igreja, juntamente com o reverendo Wesley, para a celebração da ceia do Senhor, para que desçam para o momento da celebração da ceia do Senhor. Pai, quando olhamos para a Tua Palavra, nas primeiras páginas, ó Deus, da Tua Palavra, nós encontramos uma enfermidade crônica, terrível, que destruiu uma família, que matou uma vida, que trouxe maldição sobre uma outra. Gente que cresceu e aprendeu debaixo dos mesmos projetos e oportunidades, mas que tomaram caminhos tão distintos, ó Deus, na sua vida.
Ó Deus, nós nos assustamos, porque muitas vezes, ó Deus, atitudes inadequadas estão sendo agasalhadas no coração. Atitudes, ó Deus, que muitas vezes revelam, ó Deus, a nossa arrogância, a nossa rejeição, a nossa prepotência, o orgulho, que faz com que, ó Deus, nós não tenhamos a humildade e a simplicidade de percebermos que o Senhor tem dado uma outra chance, uma outra oportunidade para acertarmos na caminhada. Ó Deus, nessa noite, quando estamos celebrando nesse bimestre uma igreja terapêutica, uma comunidade que ministra saúde, que possamos olhar para essa síndrome que mata, que amaldiçoa, não só os de fora, mas às vezes também os de dentro, e darmos, ó Deus, uma confrontada com as atitudes de maneira correta. Prepara o nosso coração para a ceia do Senhor, que não seja, Senhor, um ato apenas mecânico, um rito desprovido de vida, de piedade, de quebrantamento, mas que seja algo profundo e significativo no nosso viver. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé, e no de número 115, enquanto entoarmos este hino, os presbíteros, juntamente com o reverendo Wesley, estarão partilhando do momento da ceia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos encontramos nesta ocasião
em torno desta mesa, que é a mesa instituída pelo teu Filho Jesus Cristo, quando se reuniu com os seus discípulos para lhes passar a notícia de sua morte iminente, que ele entregaria a sua vida para ser sacrificado pelo nosso pecado. Nós te pedimos, ó Deus, que tu nos auxilies nos nossos problemas, nas nossas atitudes, em tudo o que nós temos que fazer para que aquilo que nós fizermos esteja de acordo com aquilo que tu queres no teu coração. Guarda o teu povo aqui presente, abençoa-nos quando nós estamos juntos para participar desta ceia e dá-nos o teu perdão em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 em diante, nós leremos o relato sobre a última Páscoa de Jesus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Nós tivemos recentemente, uma semana atrás, a comemoração do dia da Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passagem. E é uma festa muito importante para o povo judeu que comemora com esta festa a sua libertação do cativeiro em que estava o povo na terra do Egito. Foi a passagem do cativeiro para a liberdade. Para nós que acreditamos em que Cristo é o Filho de Deus que morreu por nós, a Páscoa é a libertação do cativeiro do pecado, quando nós, pelo sacrifício de Cristo, somos libertos da nossa culpa, do nosso pecado e passamos a ter uma relação correta com o Senhor. Se eu perguntasse a muita gente que eu vi comprando ovos de Páscoa, coelhinho é o que muita gente acha que significa alguma coisa na Páscoa. Para muita gente, talvez para a maioria esmagadora das pessoas que estavam fazendo essa compra para entregar para os seus queridos, para especialmente os pequeninos da sua família, para as suas amizades, estava sendo apenas uma atitude de
acompanhar o que a multidão estava fazendo. Comprar chocolate, porque chocolate é o que se come na Páscoa. A maioria esmagadora das pessoas está pouco se importando que o dia da Páscoa é o dia do sofrimento, que é o dia da ressurreição de Cristo, que morreu após grande sofrimento na cruz. Muita gente está secularizada completamente e tem uma atitude totalmente divorciada da realidade bíblica a respeito da Páscoa, pois a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu após 3 dias de sua morte de cruz, em que ele foi sacrificado como o Cordeiro de Deus para nos libertar do pecado. As pessoas não querem ouvir essa mensagem, ouvir falar sobre pecado, ouvir falar sobre sua culpa e seus problemas e suas transgressões. Neste relato aqui que Lucas faz sobre a última Páscoa, Jesus disse que ele tinha desejado ansiosamente comer esta Páscoa com seus discípulos antes do seu sofrimento. Podemos imaginar o que estava no coração de Jesus quando se reuniu com seus discípulos para comer esta Páscoa, Páscoa judaica, mas que teria depois um significado muito maior do que este de uma festa de libertação política. E ele tinha esperado ansiosamente por aquele momento. Os discípulos não estavam, talvez, entendendo o que ele estava querendo dizer, porque muitos não estavam aceitando o fato de que ele teria que morrer. Ele teria que ser levantado como o preço da nossa libertação. E até um deles estava ativamente envolvido na sua traição. E um deles estava repetindo ou envolvido naquilo que o pastor falou, na síndrome de Caim. Um deles estava, por motivos que nós nem bem conhecemos, ele estava matando, promovendo a morte de seu irmão, promovendo o sofrimento daquele que não tinha pecado nenhum. Nós estamos muitas vezes cegos à realidade. Não queremos enxergar o que realmente é o mais importante. Queremos ficar com aquilo que é apenas trivial. O mais importante é nós conhecermos que o Senhor domina, sustenta e guarda a nossa vida. E Ele providenciou a nossa redenção, e esta redenção não foi uma redenção que não teve preço. Teve um tremendo preço, que foi o preço da vida de Jesus. E nós estamos aqui, neste momento, convidados a estar em torno desta mesa, mesa da Eucaristia, mesa da lembrança desta entrega que Cristo fez da sua vida para a nossa redenção. O nosso pecado jaz à porta. A nossa maldade está sempre nos acompanhando, mas a redenção que Cristo operou com a sua
entrega com sua morte na cruz é o mais importante. É disto que nós temos que lembrar. E Jesus fez isso não porque ele foi obrigado, não porque simplesmente era o plano de Deus. Ele fez aquilo porque ele nos amou. Porque ele amou e, amando, ele se entregou. É por amor que ele se entregou na cruz. E nós estamos aqui reconhecendo, celebrando este amor sacrificial, o amor que nos une a Cristo, e através desta união nós podemos ter a união com o nosso Pai. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que fizerdes. Estamos participando desta ceia. Não podemos abrigar no nosso coração um sentimento e uma atitude como a que Caim teve com relação ao seu irmão. A nossa atitude tem que ser uma atitude de amor, de aceitação, de paz, de harmonia, de redenção e de perdão. Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por amor de vós.
Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, repartiu, dizendo: Este é o meu sangue que é dado, este é o Novo Testamento do meu sangue. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto que é feito não pela lei, não porque nós possamos cumprir mandamentos, mas uma aliança feita pelo amor e pelo perdão. Ele nos aceita não pelos nossos méritos, ele nos aceita pelo seu amor. Ele nos aceita não porque nós possamos comprar a salvação, mas porque ele comprou a salvação com a sua vida, derramando o seu sangue. Nós tomamos este cálice, sabendo que custou um alto preço. Custou o preço de uma vida, a vida mais importante de um homem inocente, um homem que não pecou, um homem que era o próprio Deus. Nós tomamos este cálice reverentemente, para que, através desta comunhão, nós possamos também efetuar, selar a nossa comunhão com o nosso Pai. Tomai dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos nos pôr em pé. Ao término do nosso culto, aqui é o salão à nossa esquerda, nós temos um momento de confraternização. Hoje o café, o lanche é preparado pelo Ministério Kairos, pessoal que cuida do Ministério de Casais da nossa igreja. Então não vá embora, participe conosco, é um momento gostoso de confraternização e comunhão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, façam de nossas vidas, façam de nossa igreja uma comunidade terapêutica, por onde quer que esteja, hoje e sempre. Amém. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo orar. Bom início de semana para você.